Capítulo 36 Madhura Rasa Sthai Bhava e os estágios de Rati. No dia seguinte, Vijay Kumar chegou pontualmente e dirigiu-se aos pés de loto de Sri Guru Goswami, ofereceu-lhes reverências prostradas e sentou-se em seu lugar. Sri Gopala Guru Goswami observou a avidez de Vijay em saber sobre Sthai Bhava e disse: Madhura Rati é o Sthai Bhava de Madhura Rasa. Vijay: o que causa o aparecimento de Rati? Goswami: Rati surge de Abhiyoga, Visaya, Sambandha, Abhimana, Tadya Vishesha, Upama, Swabhava. Cada uma destas causas é progressivamente superior à anterior. Assim, o Rati que surge de Swabhava é o melhor de todos. Vijay: o que é Abhiyoga? Goswami: Abhiyoga é a expressão do próprio Bhava. Há dois tipos de Abhiyoga: aquele que se revela pessoalmente e aquele que é revelado por outrem. Vijay: o que é Visaya? Goswami: há 5 tipos de Visaya: o som, Sabda, o tato, Sparsha, a beleza, Rupa, o sabor, Rasa, e a fragrância, Gandha. Vijay: o que é Sambandha? Goswami: Sambandha refere-se às glórias de 4 aspectos: linhagem, beleza, qualidades e passatempos. Vijay: o que é Abhimana? Goswami: Abhimana é a decisão definitiva de aceitar somente um objeto específico, ainda que haja muitos objetos belos presentes. Quando Krishna foi a Mathura, por exemplo, uma Vrajagopi havia despertado seu Rati por Krishna, apesar dela nunca ter estado com ele, por não haver alcançado sua juventude plena. Uma de suas amigas viu a beleza refinada de sua idade e, em um lugar solitário, para testá-la, falou: Oh, Saki, Krishna deixou Vraja, agora que sua juventude e suas outras qualidades estão se desenvolvendo. Em Vraja há muitas jovens que são belos e qualificados. Se você deseja se casar com algum deles, sussurre para mim. Falarei com sua mãe e farei os arranjos necessários. Quando aquela Vrajagopi escutou as palavras de sua amiga, respondeu: Oh, Saki, é muito provável que no mundo inteiro possa haver rapazes que são como ondas de beleza e doçura, e cada um deles seja mais doce e mais belo do que o outro. Ah, deixe eles. Deixe que as meninas altamente qualificadas possam aceitá-los. No que diz respeito a mim, se este jovem não usa uma coroa de penas de pavão na sua cabeça, se a muralha não adorna esplendidamente seus lábios, e seu corpo não está embelezado com tilaka e outras decorações feitas com minerais como a Gairika Dhatu, eu lhe considerarei tão insignificante como uma palha de grama, e não terei a menor inclinação por ele. Este é um exemplo de Abhimana. Vijay: eu entendi Abhimana. O que é Tadya Vishesha? Goswami: as pegadas de Krishna, as pastagens de Vrindavana e os Priya Jhana de Krishna são chamados de Tadya Vishesha. Os Priya Jhana de Krishna são aqueles que têm Raga, Anuraga e Mahabhava por ele. Vijay: o que é Upama? Upama é a semelhança entre 2 objetos. Neste contexto, ele se refere a certa semelhança com Krishna. Vijay: o que é Swabhava? Goswami: Swabhava é a natureza auto-manifesta que não depende de nenhuma outra causa. Há 2 tipos de Swabhava: Nirsarga e Swarupa. Vijay: o que é Nisarga? Goswami:
Nisarga é o desejo ou samskara que surge de hábitos ou práticas firmemente estabelecidas. Ouvir sobre Guna, Rupa e outras qualidades de Krishna é somente uma causa parcial do despertar de Rati. Nisarga consiste das impressões causadas pelo firme Rati Abhava da diva desenvolvido ao longo de muitas vidas. Isto é despertado de repente e de forma inesperada quando alguém ouve falar das descrições do Guna, Rupa e outros temas relacionados a Krishna. Isto significa que ouvir falar das qualidades e da beleza de Krishna não é a única causa de Rati. Vijay, por favor, explique a Swarupa. Goswami. Swarupa é o Bhava que não tem nascimento nem origem e que manifesta sua própria perfeição de forma independente. Há 3 tipos de Swarupa: Krishnanista, Lalananista e Ubhayanista. Aqueles que possuem uma natureza demoníaca não podem alcançar Krishnanista Swarupa, mas é facilmente alcançável por aqueles com uma natureza divina. Lalananista Swarupa é o Rati auto-manifesto que se expressa como um impulso involuntário por Krishna, mesmo quando a pessoa não o tenha visto, nem ouviu falar de sua beleza e qualidades. O Swabhava no qual ambos, Krishnanista e Lalananista, são manifestos é chamado Ubhayanista Swarupa. Vijay. Isto significa que ao todo há 7 causas: Abhiyoga, Visaya, Sambandha, Abhimana, Tadya Vishesha, Upama e Swabhava. Os 7 tipos de Madhura Rati surgem destas 7 causas? Goswami. O Krishna Rati das Gopis de Gokula manifestam-se por si mesmo e de forma natural. Ele é auto-manifesto e não é produzido por Abhiyoga, e assim por diante. Contudo, estas causas também têm um papel em muitos passatempos. O Rati dos Sadhana Siddhas e dos Nisarga Siddhas é desperto por estas 7 causas, começando com Abhiyoga. Vijay. Eu não sou capaz de entender este tema totalmente. Por favor, dá-me 1 ou 2 exemplos para que eu possa entender melhor. Goswami. O Rati da qual estou falando surge somente de Raganuga Bhakti. Porém, enquanto Vaidhi Bhakti não se torna Bhavamai, este tipo de Rati estará muito longe. Um sadhaka que desenvolveu avidez por esses humores, por ver as atividades estáticas e emocionais de Krishna Seva, das Vrajagopis, gradualmente alcançará o Rati que surgirá das 6 causas, menos do Swabhava, especialmente do Priyajana. Quando a pessoa se torna sadhanasiddha, ela experimenta um spurti, uma manifestação interna momentânea do Lalananista Swarupa. Vijay. Quantos tipos de Rati existem? Goswami. Há 3 tipos de Rati: Sadharani, geral, Samanjana, apropriado, e Samartha, competente. O Rati de Kubja é um exemplo de Rati Sadharani. Ela foi censurada porque sua motivação fundamental era o desejo de desfrutar em união. O Rati das Mahishis de Dwarka é chamado Samanjana, apropriado, porque ele satisfaz o padrão mundano de conduta correta. É despertado pelos princípios regulativos do matrimônio. Eu sou sua esposa, ele é meu marido. Este Rati está limitado por tais sentimentos. O Rati dos residentes de Gokula é Samartha, porque
a magnificência de tal rati extrapola os limites das restrições sociais e dos princípios religiosos. Na verdade, o rati samartha não é impróprio. De fato, da perspectiva do objetivo transcendental último, Paramartha, somente rati samartha é correto no sentido mais elevado. O rati sadharani é como uma joia, o rati samanjasa é como chintamani, e o rati samartha é extremamente raro, como a joia Kaustuba Mani. Os olhos de Vijay encheram-se de lágrimas, e sem parar de chorar ele disse: hoje sinto-me extremamente afortunado por ouvir um assunto tão elevado e sem paralelo. Prabhu, mostre-me novamente sua misericórdia sem causa. Descreva-me, por favor, as características de Rati Sadharani. Goswami. O Rati Sadharani surge do desejo de Sambhoga. Ele é estimulado pelo desejo intenso quando a pessoa vê Krishna face a face, mas não é profundo e tão pouco denso ou permanente. Quando o desejo por Sambhoga diminui, este Rati também diminui, motivo pelo qual ele é classificado como inferior. Vijay. Qual é a natureza de Rati Samanjasa? Goswami. O Rati Samanjasa é o Rati pleno e concentrado que é despertado quando se ouve falar da beleza e das qualidades de Krishna e que surge da concepção de que eu sou sua esposa e ele é meu marido. Algumas vezes, o desejo por Sambhoga também ocorre neste Rati. Quando o desejo por Sambhoga é separado de Rati Samanjasa, ele não é possível de controlar Shri Krishna ao expressar o humor, ou por Rava, Bhava, Hela e assim por diante, que surge do desejo por Sambhoga. Vijay. Qual é a natureza do Rati Samartha? Goswami. O desejo de Sambhoga com Krishna está presente em todo tipo de Rati. Nos Ratis Sadharani e Samanjasa, o desejo de Sambhoga é para a própria satisfação pessoal. Samartha é um bhava especial que é completamente desinteressado e livre de interesse e desejos pessoais por união e que alcança o estado de Tad Atmya, unidade com o desejo de união. Vijay. Qual é a natureza deste bhava especial? Tenha a bondade de me esclarecer este ponto um pouco mais. Goswami. Existem dois tipos de desejo por Sambhoga. O primeiro é o desejo por Sambhoga, na qual alguém deseja que seus próprios sentidos sejam satisfeitos pelo amado para a sua própria felicidade. O segundo é o desejo por Sambhoga, que consiste inteiramente da concepção de que uma pessoa deve satisfazer os sentidos do amado para a felicidade dele. O primeiro tipo de desejo pode ser chamado Kama, porque nele está inerente o desejo de felicidade pessoal. O segundo tipo é chamado Prema, porque ele consiste exclusivamente do desejo de dar felicidade ao amado. O primeiro tipo de desejo, Kama, é poderoso e ele é proeminente no Rati Sadharani, mas não é predominante em Samanjasa. A segunda característica, isto é, Prema, ou o desejo exclusivo de dar felicidade ao amado, é a função distintiva inerente, Vishesha Dharma, do desejo por Sambhoga em Rati Samartha. Vijay. Uma pessoa deve sentir felicidade ao tocar seu amado em Sambhoga. Não existe nenhum desejo por felicidade em Rati Samartha. Goswami. Sem dúvida, muito difícil
está completamente livre de tal desejo. Todavia, embora tal desejo esteja presente no coração de uma pessoa que tenha Rati Samartha, ele quase inexiste. O Rati Samartha torna-se poderoso com o apoio de seu Vishesha Dharma, característica específica, quando ele abraça e torna-se com o desejo por Sambhoga. Este tipo de Rati é reconhecido pelo nome Samartha, capaz, porque é dotado de uma grande capacidade de controlar Krishna. Vijay. Qual é a glória especial de Rati Samartha? Goswami. Logo que surge este Rati Samartha, a pessoa torna-se indiferente a todos os tipos de obstáculos, tais como família, princípios religiosos, paciência e vergonha. Isto é despertado por Sambandha, Tadya, Swabhavika Swarupa, ou qualquer uma das outras causas começando com Abhiyoga, que eu mencionei anteriormente. Este tipo de Rati é muito profundo. Vijay. Como o desejo por Sambhoga alcança unidade quando ele se mistura com Rati Shuddha? Goswami. O Rati Samartha das Vrajas Gopis tem somente o propósito da felicidade de Krishna, e qualquer tipo de felicidade que elas experimentam em Sambhoga é também para satisfazer a Krishna. Por isso, o desejo por Sambhoga combina-se com Rati, o qual é exclusivamente para a felicidade de Krishna, e assume um esplendor surpreendente com as ondas de Vilasa. Este Rati não permite que o desejo por Sambhoga exista separadamente de si mesmo. Algumas vezes este Rati pode culminar em Samjasa. Vijay. Veja só que extraordinário é este Rati. Eu gostaria de ouvir falar da sua glória mais elevada. Goswami. Quando este Rati amadurece, ele alcança a condição de Mahabhava. Todas as personalidades liberadas estão buscando por este Rati, e 5 tipos de Bhaktas o alcançam até onde a capacidade deles permitem. Vijay. Prabhu, eu gostaria de saber sobre a sequência na qual Rati evolui. Goswami. Yadrideyam Rati Prema Prodhyam Snena Krama Ayam Sayam Manaha Pranayo Rago Nurago Bhava Iti Api Ujjvala Nilamani. 53. O significado é que este Madhura Rati se torna estável pela presença de elementos contrários. Então ele é chamado Prema. Este Prema manifesta gradualmente sua própria doçura à medida que vai transformando-se em Sneha, Mana, Prayana, Raga, Anuraga e Bhava. Vijay. Prabhu, dê-me por favor um exemplo para que eu possa entender este ponto. Goswami. Da mesma maneira que a semente de cana-de-açúcar cresce e se converte progressivamente em caldo de cana, Guda, Kanda, Sharkara, Sita, Sitopala, similarmente, Rati, Prema, Sneha, Mana, Pranayana, Raga, Anuraga e Bhava são todos a mesma substância em estágios progressivos de desenvolvimento. Neste contexto, a palavra Bhava refere-se a Mahabhava. Vijay. Por que você se refere a todos estes Bhavas como Prema se eles têm nomes diferentes? Goswami. Os Panditas utilizaram a palavra Prema para referir-se a todos os estágios, começando com Sneha, porque eles são 6 estados progressivos no desenvolvimento dos não adulteráveis jogos de prazer, Vilasa do próprio Prema. Como o Prema por Krishna aparece em seus Bhaktas, o tipo correspondente de Prema também surge em Krishna por seus Bhaktas. Vijay.
Quais as principais características de Prema? Goswami. Em Madhura Rasa, os laços de emoção entre um casal jovem nunca se rompem, apesar de haver alguma causa para a destruição do relacionamento deles. Esse laço emocional indestrutível é chamado Prema. Vijay. Quantos tipos de Prema existem? Goswami. Há 3 tipos: Praudha, Madhya e Manda. Vijay. Qual é a natureza de Praudha Prema? Goswami. Em Praudha Prema, o coração do amado enche-se de ansiedade pela dor que sua amada deve sentir quando ele chega atrasado ao encontro. Vijay. O que é Madhya Prema? Goswami. Madhya Prema é aquele no qual o amado tolera o sofrimento da amante. Vijay. E o que é Manda Prema? Goswami. Manda Prema é o prema na qual o esquecimento pode ocorrer sob algumas circunstâncias particulares de tempo e lugar, ou no qual não existe sacrifício ou respeito, como existe muita familiaridade entre os amantes, por serem muito íntimos e permanecerem juntos. Embora este prema seja moderado, Manda, não há nele nem falta de respeito nem negligência. Vijay. Por favor, explique-me se houver alguma coisa mais importante sobre este assunto. Goswami. O Praudha, Madhya e Manda Prema podem ser facilmente entendidos por um outro tipo de característica. O Prema, na qual a separação é intolerável, é Praudha Prema. O Prema na qual a dor sentida pela separação é suportável é Madhya Prema. E o Prema no qual o esquecimento pode ocorrer em circunstâncias especiais é chamado Manda Prema. Vijay. Eu entendi o Prema. Agora, por favor, descreva Sneha. Goswami. Quando o Prema alcança seu limite máximo e acende a chama de Chitta, mente, e derrete o coração, ele é chamado Sneha. Aqui a palavra Chitta denota o alcance por objeto Vishaya, de Prema. As características marginais de Sneha é que a pessoa nunca se sente satisfeita, apesar de olhar o objeto de sua afeição. Vijay. Existe alguma divisão superior e inferior em Sneha? Goswami. Sim, há também 3 divisões de acordo com o grau de desenvolvimento de Sneha. Estas são Uttama, Madhya e Kanishta. Em Kanishta Sneha, o coração derrete-se com o toque dos membros do corpo do amado. Em Madhya Sneha, o coração derrete-se simplesmente ao ver o amado. Em Uttama Sneha, o coração derrete simplesmente por ouvir qualquer coisa relacionada com o seu querido amado. Vijay. Quantos tipos de Sneha existem? Goswami. A característica natural de Sneha é que ele pode se manifestar de 2 formas: Grita Sneha e Madhu Sneha. Vijay. O que é Grita Sneha? Goswami. Grita Sneha é profundo, é com um grande sentido de afeição respeitosa. O Grita, Ghee, não possui doçura independente como o mel. Ele se torna delicioso quando ele é misturado com açúcar e outros ingredientes. Similarmente, Grita Sneha não possui doçura independente como o Madhu Sneha e somente torna-se altamente saboroso quando misturado com outros bhavas, tais como Garva, orgulho, Asuya, ciúmes. Em seu estado natural, o Grita Sneha é frio e se torna denso com a honra e o respeito profundo mútuo. Em outras palavras, Grita Sneha se solidifica em contato com o respeito mútuo, Adhara do Nayaka e da Naika, assim como o Ghee se solidifica de forma natural
em contato com uma substância fria. Este Sneha denomina-se Grita Sneha, porque ele possui as características do ghee. Vijay. O Senhor mencionou o Adara, honra. Qual é a sua natureza? Goswami. O Adara surge de Gaurava, respeito e veneração. Assim, Adara e Gaurava são mutuamente interdependentes. Esta honra, Adara, se torna claramente manifesta em Sneha, embora esteja presente em Rati. Vijay. O que é Gaurava? Gaurava é a concepção de que ele é meu Guru Jana, superior respeitável, e o bhava que surge desta concepção é chamado Sambrahma. Adhara e Gaurava são mutuamente interdependentes. Quando se tem uma atitude respeitosa, é o sintoma de que Gaurava, respeito e veneração, está naturalmente presente. Vijay. Qual é a natureza de Madhu Sneha? Goswami. O Madhu Sneha é essa afeição que é dotada de possessividade excessiva, Madhyatva, a qual faz o amante pensar, ele é meu. Esta afeição manifesta sua própria doçura, sem depender de qualquer outros bhavas. Ela é independentemente plena de doçura e é combinada com uma variedade de raças. Ela também cria calor por causa de sua tendência natural pela paixão enlouquecida. E é chamado Madhu Sneha, porque ele possui estas características do mel. Vijay. O que é possessividade? Madhyatva. Goswami. Duas concepções são manifestas em Rati. Um tipo de Rati está dotado com a ideia de que eu sou seu, e o outro está dotado com a convicção de que ele é meu. O humor predominante em Grita Sneha é eu sou dele, enquanto que o humor predominante em Madhu Sneha é ele é meu. O Grita Sneha é o humor característico de Chandravali, enquanto Madhu Sneha é o de Srimati Radhika. Estes dois bhavas são Madhyatva. Quando Vijay ouviu sobre esses dois tipos de bhava, seus pelos começaram a se arrepiar. Oferecendo Dandavat Pranam a Shri Guru Goswami, disse com a voz embargada pela emoção: hoje eu sinto que sou muito afortunado e meu nascimento humano tornou-se bem-sucedido. Embora bebendo o néctar de suas instruções, minha sede por ouvir ainda não está satisfeita. Agora, por favor, mostre-me a sua misericórdia sem causa e explique-me sobre Mana. Goswami. Mana é o Sneha que alcançou o grau mais elevado de sua excelência e que assume externamente a forma de um humor enganoso ou indireto, que faz com que o Nayaka e a Naika experimente novas doçuras. Vijay. Quantos tipos de mana existem? Goswami. Há dois tipos de mana, Udhata e Lalita. Vijay. O que é Udhata mana? Goswami. Existem também dois tipos de Udhata mana. Um tipo adota externamente um humor submissivo, Dakshiniya Bhava, e internamente um humor contrário, Vamya Bhava. A outra se expressa mediante um comportamento extremadamente enigmático. Ela oculta os bhavas da mente e se caracteriza por sua profunda gravidade, adornada com um toque de Vamya. O Udhata Mana ocorre somente no Grita Sneha. Vijay. O que é Lalita Mana? Eu não posso dizer porquê, mas por alguma razão isto é mais interessante para mim. Goswami. Quando o Madhu Sneha torna-se turbulento devido à sua tendência a transbordar e revela bom humor e rodeios desenfreados e extremamente doces,
denomina-se Lalitamana. Há também 2 tipos de Lalitamana, Kautilya Lalitamana e Narma Lalitamana. Quando o coração assume independentemente uma natureza tortuosa, é chamado Kautilya Lalitamana. E o mana que está inspirado pelo humor é conhecido como Narma Lalitamana. Ambos os tipos de mana surgem de Madhu Sneha. Vijay. O que é Pranaya? Goswami. Pranaya é quando o mana está dotado com um Vijrambha, que de tal grau que a pessoa se considera não diferente do amado. Vijay. Qual é o significado de Vijrambha neste contexto? Goswami. Vijrambha é a confiança íntima e ela é a natureza intrínseca de Pranaya. O Vijrambha não é a causa instrumental, Nimitta Karana, de Pranaya, ao contrário, é a causa ingrediente, Upadana Karana. Há 2 tipos de Vijrambha, Maitra e Sakya. Vijay. O que é Maitra Vijrambha? Goswami. Maitra Vijrambha é a confiança implícita que está dotada com cortesia e humildade. Vijay. E o que é Sakya Vijrambha? Goswami. A confiança implícita é chamada Sakya Vijrambha, quando ela está livre de todo tipo de temor e imbuída de plena confiança que o amado da pessoa é controlado pelo amor dela. Vijay. Por favor, explique claramente a inter-relação que existe entre Pranaya, Sneha e Mana. Goswami. Em algumas circunstâncias, Pranaya surge de Sneha e então desenvolve o comportamento característico de Mana. Em outros casos, o Mana surge de Sneha, então torna-se Pranaya. Portanto, o Mana e o Pranaya têm uma relação intercambiável como causa e efeito. Por isso, Vijrambha é descrito separadamente. A aparição de Maitra e Sakya é causada pelas diferenças entre Udatta e Lalita. Além disso, no Pranaya está também a consideração de Saumaitra e de Susakya. O prefixo Su significa especial ou bom. Vijay. Agora, por favor, descreva os sintomas de Raga. Goswami. O Pranaya é chamado Raga em sua condição mais elevada, quando até mesmo o maior sofrimento parece ser felicidade. Vijay. Quantos tipos de Raga existem? Goswami. Há 2 tipos de Raga, Nilima Raga e Ratikima Raga. Vijay. Quantos tipos de Nilima Raga existem? Goswami. Há também 2 tipos de Nilima Raga, Nili Raga e Shama Raga. Vijay. O que é Nili Raga? Nili Raga é o Raga que não tem a possibilidade de enfraquecer, e quando ele é visível externamente, ele oculta outros bhavas, com os quais estão combinados. Este Raga pode ser visto em Chandravali e Krishna. E o que é Shamaraga? Shamaraga é a Raga que se manifesta pela timidez, ao Sadasheka e assim por diante. Ele se manifesta de forma mais expressiva que o Nili Raga e é alcançado depois de um longo tempo. Vijay. Quantos tipos de Raktima Raga existem? Goswami. Há 2 tipos, Kushubandha Raga, Manjishta Sambhava Raga. E o que é Kushubha Raga? Kushubha Raga é o Raga que é instilado no coração. Em seguida, ele manifesta sua própria beleza, de acordo com a necessidade, embora, ao mesmo tempo, ele ilumine o esplendor de outros Ragas. Kushubha Raga permanece estável no coração, que tem uma capacidade especial para contê-lo, embora algumas vezes diminua quando ele é misturado com Manjishta nas amadas de Krishna. E o que é Manjishta Raga?
Magista Raga é a Raga que é auto-manifesto, isto é, ele não depende de outros, ele nunca é destruído, ele é sempre fixo e ele nunca diminui, ao contrário do Kushumba. Tal Raga é encontrado em Srimati Radha e em Krishna. A conclusão é que os bhavas já descrevi, tais como Grita Sneha, Uddata, Maitra, Sumaitra, Nilima, são encontrados em Chandravali e nas Mahishis como Rukmini. Todos os bhavas progressivamente superiores, tais como Madhusneha, Lalita, Sakya, Susakya, Raktima, são encontrados totalmente em Sri Radhika. Eles são algumas vezes manifestos em Satyabhama e em circunstâncias especiais também em Lakshmana. Quando anteriormente eu discuti sobre Alambana Vibhava, analisei as divisões, tais como Swapaksha, entre as várias Devis de Gokula, as quais surgem destes diferentes tipos de Bhava. Personalidades eruditas apoiam-se na inteligência transcendental, o poder de Pragya, para compreender as várias divisões separadas que podem ocorrer pela combinação mútua dos 41 e outros Mukhya Bhavas mencionados no Bhakta Rasamrita Sindhu. Aqui eu não estou dando uma explicação separada. Vijay, a que Bhava você se refere quando usa o termo outros Bhavas? Bhavantara. Goswami, eu me refiro ao Sthai Madhura Bhava, 33 Vyabhichari Bhavas, 7 Gauna Bhavas, começando com Hasya. O termo outros Bhavas refere-se ao total de 41 Bhavas. Vijay, eu entendi o assunto de Raga. Agora explique-me Anuraga, por favor. Goswami, Anuraga é eternamente novo e sempre renovado, e faz com que sempre se experimente o amado com novo a cada momento. Vijay, alguma outra característica fascinante é manifesta por este Anuraga? Goswami, o Anuraga está manifesto em formas, tais como os sentimentos nos quais os amantes sentem que têm domínio um do outro pelo amor, por Prema Vaititya, e o desejo de nascer entre objetos inanimados. Anuraga também causa o aparecimento do Spurti de Krishna no momento da separação. Vijay, eu posso entender facilmente o sentido do domínio mútuo e o desejo de nascer como um objeto inerte, tal como uma árvore. Mas, por favor, misericordiosamente, instrua-me sobre Prema Vaititya. Goswami, o Prema Vaititya está incluído em Vipralamba. Eu irei lhe falar sobre isto depois. Vijay, está bem. Então, por favor, fale-me sobre Mahabhav. Goswami, meu querido filho, minha experiência pessoal sobre Vrajarasa é absolutamente insignificante. Onde eu estou e onde está a descrição do supremamente elevado Mahabhava. Todavia, estou falando somente sobre a força da misericórdia Shiksha que recebi de Sri Rupa Goswami e do Pandita Goswami. Você deve realizar que somente pela misericórdia deles é que eu posso dizer algo de acordo com as definições de Sri Rupa Goswami. Quando Anuraga, na forma de Yavad Ashraya Vritti, chega à condição de Swayam Vidyadhasa e se manifesta, ele é chamado Bhava ou Mahabhava. Vijay, Prabhu, sou completamente inútil e desprovido. Eu estou perguntando totalmente. Por favor, seja compassivo e explique os sintomas de Mahabhava em uma linguagem simples que seja adequada ao meu entendimento. Goswami, Sri Radhikadi é o Ashraya de Anuraga e Krishna o Vishaya de Anuraga. Sri Nandanandana, em sua forma Sringara, é o máximo de Vishaya Tattva. E Sri Radhadi
é o máximo de Ashraya Tattva. Isto significa que somente Shri Krishna é o Vishaya supremo de Anuraga e Shri Radhaji é sua Ashraya suprema. O Anuraga deles é o Sthai Bhava. Quando este Anuraga chega ao limite máximo, ele é chamado Yavat Ashraya Vritti. Nessa condição, ele chega a Swayam Vedya Dhasa, numa condição que somente pode ser realizada completamente por tal amante especial. No momento em que a Anuraga é iluminada pelos Bhavas, tal como Sudipta. Vijay. Oh, Mahabhava! Hoje compreendi algo sobre o significado de Mahabhava. Mahabhava é a culminação de todos os Bhavas. Eu fiquei intensamente ávido por ouvir um exemplo deste Mahabhava. Por favor, seja misericordioso e descreva alguma coisa para satisfazer meus ouvidos. Goswami. Este verso, Sloka, é um exemplo de Mahabhava. Radhaya bhavatascha chitta jatuni swedai vilapya krama yugan madri nikunja kunjara pate nirduta beda brichitaya swayam avyaram jayadheha brahmananda harmirdare ujjwala nilamani. Shri Radha Krishna desfrutam continuamente suas brincadeiras amorosas nos Nikunjas. Vrinda Devi, ao realizar a excelência do Anuraga deles, disse a Krishna: Ó rei dos elefantes loucos que brinca nos bosques da colina de Govardhana, há um artista habilidoso chamado Shringararasa que logo depois do fogo gerado pelo calor de seus dois bhava, aos poucos derreteu as formas de laca de seus corações e os transformou em um. Então, misturando isso com abundante quantidade de kunkuma do seu sempre renovado raga, ele está pintando um impressionante quadro nas paredes interiores do magnífico templo do universo. Aqui, Nirduta Beda Brahman significa que Radha e Krishna ficaram livres de suas dualidades e se tornaram um, e assim culminam no estágio de Swayam Vedya Dasa. O magnífico templo do universo deve ser entendido como Yavat Ashraya Vritti, e o termo ele está pintando indica a condição de Prakashita. Vijay. Onde o Mahabhava este encontrado? Goswami. Mahabhava é extremamente raro, mesmo nas Mahishis lideradas por Rukmini. Ele é somente experimentado pelas Vrajas Devis liderada por Shri Radha. Vijay. O que significa isto? Goswami. Swakyabhava está presente onde quer que a Naika esteja ligada ao Nayaka pelas graças do matrimônio. Em sua Swaika Bhava, Rati é Samjhansa. Assim, ele não é completamente para alcançar a condição mais elevada, tal como Mahabhava. Swakyabhava está também presente em algumas golpes em Vraja, mas Parakyabhava é predominante como Mahabhava. Swakyabhava está presente em algumas golpes em Vraja, mas Parakyabhava é predominante. Em Vraja, o Rati é Samartha, e ele se desenvolve plenamente e chega até a condição de Mahabhava. Vijay. Quantos tipos de Mahabhava existem? Goswami. Mahabhava é a personificação do néctar mais elevado que atrai o coração e que faz com que ele alcance sua própria natureza intrínseca. Existem dois tipos de Mahabhava, Rudha e Adirudha. E o que é Rudha Mahabhava? Rudha Mahabhava é o estágio no qual todos os Sattvika Bhava estão manifestos na condição de Udipta. Vijay. Seja misericórdia, me explique os Anubhava de Rudha Mahabhava. Goswami. Rudha Mahabhava
o passar de mesmo um momento é intolerável. Este Ruda Mahabhava agita os corações daqueles que estão presentes. Uma kalpa parece passar num instante, kalpa kshanatva. A pessoa sente desalento devido à apreensão de que Krishna possa estar experimentando algum incômodo, embora na verdade ele esteja feliz. A pessoa se esquece de tudo, até de si mesma, embora ela não esteja perplexa. O momento é visto como uma kalpa. Alguns desses anubhava são experimentados durante o encontro e outros durante a separação. Vijay. Mesmo o passar de um momento é intolerável. Por favor, dê um exemplo disto para que facilite meu entendimento. Goswami. Este bhava é Vaititya Vipralamba, uma manifestação particular de separação. Mesmo no encontro, há um sentimento de estar separado, e mesmo um instante de separação é intolerável. Por isso que quando as gopis olharam para Shri Krishna pela primeira vez, depois de longo tempo em Kurukshetra, elas amaldiçoaram Brahmaji, o criador de suas pálpebras, porque o piscar das pálpebras estava obstruindo a visão de Krishna. Mesmo o instante que decorreu durante o piscar de seus olhos ficou insuportável. Vijay. Este Ruda Bhava agita os corações daqueles que estão presentes. O que significa isto? Goswami. Em Kurukshetra, por exemplo, quando os Mahishis, tais como Rukmini, e os reis, tais como Yudhishthira, viram o extraordinário Anuraga das Gopis, que foram ver Krishna, os corações deles se agitaram. Esta declaração se refere a isto. Vijay. O que é Kalpa Kshanatva? Goswami. Embora a noite de Rasa Lila fosse tão longa quanto a duração de uma noite de Brahma, ainda assim ela foi vista como sendo menos de um segundo para as gopis. Tal humor é chamado Kalpa Kshanatva. Vijay. Por favor, ajude-me a entender o bhava do sentimento de desalento por medo de que Shri Krishna possa experimentar algum incômodo, embora na verdade ele esteja feliz. Goswami. Um exemplo encontrado no seguinte sloka: Yate sujata charanam buruham staneshu Vita Sanae Priya Dadimahi Karkesheshu. Mesmo quando as gopis seguravam os pés de lótus de Shri Krishna sobre seus seios, elas pensavam: é lamentável que nossos seios sejam tão rijos. Os pés de lótus de Krishna são tão macios que eles devem doer quando nós os colocamos sobre nossos seios. Este remorso é chamado desalento, devido ao medo de causar dificuldade a Krishna no momento da felicidade dele. Vijay. Qual é o fenômeno que faz esquecer tudo, mesmo na ausência de perplexidade? Goswami. Qualquer tipo de perplexidade são destruídos pelo Spurti de Krishna no coração, isto é, ocorre a ausência total de moha, perplexidade. Porém, quando o Spurti de Krishna aparece, a pessoa perde o sentido de tudo e do mundo inteiro, incluindo o próprio corpo. Vijaya. O que é Kisana Kalpata? Krishna descreve a Uddhava, o estado de separação das gopis. Uddhava, quando eu estava com as Vrajas Vasas em Vrindavana, suas noites comigo pareciam passar num instante, mas separadas de mim, essas mesmas noites pareciam nunca ter fim, e elas sentiam que essas noites eram mais longas do que uma kalpa. Desta maneira, elas experimentavam que o passar de um momento era como se estivessem perdidas num vasto oceano de tempo. Vijay. Eu compreendi o Ruda Mahabhava. Agora explique, por favor, Adiruda Mahabhava. Goswami. Adiruda Mahabhava é o humor na qual todos os anubhavas
que são manifestos no Mahabhava específico alcançam características especiais que são mesmo mais surpreendentes do que aqueles Anubhavas em suas formas normais. Vijay. Quantos tipos de Adiruddha existem? Goswami. 2 tipos, Modhana e Madhana. O que é Modhana? Goswami. É chamado Modhana ou Adiruddha Mahabhava, na qual todos os Sattvika Bhava do Nayaka e da Nayika estão despertos a uns níveis muito maiores que na condição Udipta. Neste Modhana Bhava, Krishna e Radha sentem alguma angústia e medo. Vijay. Descreva, por favor, a posição de Modhana. Goswami. O Modhana não ocorre em nenhum outro lugar a não ser no Yuta de Sri Radhika. Modhana são as brincadeiras de prazer mais queridas e deleitantes de Ladini Shakti. Em algumas condições especiais de separação, Modhana transforma-se em Mohana, e como um efeito dessa condição de separação desprotegida, todos os Sattvika Bhava se manifestam na condição de Sudipta. Vijay. Por favor, descreva os Anubhava no estágio de Mohana. Goswami. Krishna desmaia enquanto é abraçado por uma outra amante. A pessoa deseja a felicidade de Krishna enquanto aceita um sofrimento insuportável. O Bhava é chamado Brahmanda Kshobha Karita, e ele causa angústia no universo inteiro, pois até mesmo as aves e os pássaros começam a chorar, e também um sentimento de separação intenso, que, como no caso de morte, os 5 elementos do corpo possam associar com Sri Krishna. No estágio de Mohana também ocorre Divya Unmadha, loucura divina, e outros Anubhavas. As milagrosas características de Mahabhava se manifestam em toda a sua plenitude no Mohana Bhava de Sri Radhika, inclusive mais do que em Moha, a qual está incluído entre os Satira Bhava. Vijay. Prabhu, se você considerar apropriado, tenha a bondade de descrever os 2 sintomas de Divya Unmadha. Goswami. Quando o Mohana Bhava chega a um raro e indestrutível modo de conduta, desenvolve-se uma condição maravilhosa somente ao estado de confusão total. Isto é Divya Unmadha. Ele tem muitos aspectos diferentes, tais como Udhurna e Chitra Jalpa. O que é Udhurna? Udhurna é o estágio de Divya Unmadha, na qual muitas variedades de maravilhosos e incontroláveis esforços são manifestados. Radhika experimentou Udhurna quando Krishna partiu para Mathura. Naquela época, como se estivesse em completo esquecimento devido aos sentimentos de separação de Krishna, Radhika pensou: Krishna está voltando, a qualquer momento ele estará aqui. Pensando desta maneira, ela fez a cama em seu kundya. Algumas vezes, ela censurava as nuvens escuras como uma naika que expressa sua ira por seu amante infiel, e outras vezes ela ia de um lado para o outro muito rapidamente na densa escuridão da noite, como uma naika que faz uma jornada secreta para encontrar com seu amante. Vijay. O que é Chitra Jalpa? Goswami. Chitra Jalpa consiste em diálogos que ocorrem quando a pessoa encontra um amigo de seu amante. Eles estão cheios de saudades e estas surgem dos bhavas, tais como ciúmes, inveja, inquietude, orgulho e muito anseio. Vijay. Quantos angas de Chitra Jalpa existem? Goswami. Existem 10 tipos de Chitra Jalpa, a saber, Prajalpa, Parijalpa, Vijalpa, Ujalpa,
Sanjalpa, Avajalpa, Abhijalpa, Ajalpa, Pratijalpa e Sujalpa. Você pode encontrar uma descrição deles no Brihmara Gita, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. Vijay. O que é Prajalpa? Prajalpa significa revelar a falta de tato do amante utilizando gestos negligentes cheios de malícia, ciúmes e orgulho. E o que é Parijalpa? Parijalpa é mostrar a própria perícia mediante expressões que indicam faltas de seu pranadhana, tais como crueldade, traição e instabilidade. Vijalpa se refere à fala na qual a pessoa faz alegações maliciosas contra Krishna, enquanto o aspecto de mana esteja oculto no coração. O Jalpa significa falar da traição de Krishna, hipocrisia e assim por diante, além do ciúme surgido do orgulho da pessoa, e sempre fazendo alegações hostis contra ele. Sanjalpa é colocar ingratidão, indelicadeza, engano de Krishna e assim por diante, através de acusações e gestos enigmáticos. Avajalpa significa expressar apego involuntário ou incontrolável por Krishna, com medo permeado de ciúmes, enquanto encontra falhas nele, tais como dureza de coração, luxúria e vilania. Abhijalpa é lamentar-se com expressões indiretas, tal como Krishna, causador da separação, até mesmo aos seus pássaros, tais como seu papagaio e os pavões. Por isso, se apegar a ele é inútil. Ajalpa significa expor a duplicidade e a insolência de Krishna devido ao menosprezo por si mesmo e dizer que somente os assuntos que não estão relacionados com o Lila Katha de Krishna dão felicidade. Pratijalpa significa mostrar respeito por um mensageiro enviado por Krishna e dizer: Krishna é um enganador e um malandro quando ele busca por amor afetuoso. Por isso não é apropriado encontrar-se com ele, porque ele está com outras jovens encantadoras no momento. Sujalpa é perguntar sobre Krishna por simplicidade, com um humor de gravidade, humildade, inquietude e muita avidez. Vijay. Prabhu, eu estou qualificado para saber os sintomas de Madana? Goswami. Quando Prema, que é a personificação da essência de Ladini, intensifica-se, mesmo além de Mahabhava, que eu já descrevi, ele chega a uma condição extremamente avançada, a emoção suprema na qual ele se torna jubiloso devido à simultânea manifestação de todos os tipos de bhava, é chamado Madana. Este Madana está eterna e esplendidamente manifesto somente em Sri Radha. Ele não surge em outras gopis, nem sequer em gopis como Lalita. Vijay. Há ciúme em Madana Bhava? Goswami. O ciúme é muito proeminente em Madana Bhava. Ele é visto até mesmo direcionado para objetos inapropriados ou inanimados. Madana é famoso também por fazer Sri Radha louvar qualquer coisa que tenha ainda que seja uma relação insignificante com Krishna, embora ela esteja sempre em íntima união com ele. Por exemplo, Srimati Radhika sente inveja de Vanamala, guirlanda de flores silvestres de Krishna, e de suas queridas garotas das regiões montanhosas da tribo Pulinda. Vijay. Quando surge Madana? Goswami. Este fascinante Madana Bhava surge somente no momento do encontro. Os alegres passatempos eternos de Madana reinam esplendidamente em inumeráveis formas. Vijay. Prabhu, podemos encontrar uma descrição deste tipo de Madana nas declarações de alguns sábios? Goswami.
O Madana Rasa é ilimitado, de modo que é difícil até mesmo para o cupido transcendental, Shri Krishna, entender a completa extensão de suas atividades. Por isso, mesmo Shri Shuka Muni não foi capaz de descrevê-lo completamente. O que dizer de filósofos de rasa, tal como Bharata Muni? Vijay. Suas declarações são extraordinárias. Como é possível que o próprio Krishna, que é a personificação de rasa e o desfrutador constitucional de rasa, não entenda plenamente o comportamento de Madana? Goswami. Krishna é o próprio rasa, e ele é ilimitado, onisciente e onipotente. Para ele não há nada oculto, inacessível ou impossível. Ele é eternamente ekarasa e ao mesmo tempo é também anekarasa, devido à sua atintya bheda bheda dharma. Como ekarasa mantém tudo dentro de si mesmo, ele é Atmarama, e nesta condição nenhuma raça existe separadamente dele. Contudo, ele é simultaneamente anekarasa. Assim, além de Atmagata rasa, raça experimentada por si mesmo, há também Paragata rasa, raça experimentada por outros, e variadas misturas, Atma para Vichitra rasa. A felicidade de sua lila encontra-se nos dois últimos tipos de raça. Quando Paragata expande até o mais elevado grau, ele é chamado Parakya rasa, e este desenvolvimento sublime se manifesta em abundância em Vrindavana. Assim, para o Atmagata rasa, o desconhecido, exaltado e felicidade única de Parakriya rasa é o limite máximo de Madana. Isto está presente totalmente durante a lila não manifesta em Goloka e também num grau diminuto em Vraja. Vijay. Prabhu, você demonstrou para mim uma misericórdia ilimitada. Agora, por favor, explique a essência de todos os tipos de Madhura rasa, brevemente, para que eu possa entender facilmente. Goswami. Todos os bhavas que surgem nas Vrajas Devi são divinos em todos os aspectos e estão além da jurisdição da lógica. Por isso, não é somente difícil, mas impossível descrever aqueles bhavas completamente. Nas escrituras está dito que o raga de Shri Radhika se manifesta como Purva Raga. Em condições especiais, esse mesmo raga torna-se Anuraga e desse Anuraga vem Sneha. Logo adiante, ele se manifesta em Mana e Pranaya. Todos estes pontos não são fixos, mas a condição de Dumaita é certamente o limite mais elevado de Rata Sadharani. O Rati Samanjasa desenvolve-se até Sneha, Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, no qual Dipita Rati é manifesto na forma de Jualita. Em Ruda Mahabhava há o Dipta, e de Mudhana em diante há Sudipta Rati. Você deve entender que o Madhura rasa é algumas vezes desta forma, porque a ordem dos estágios também pode ser adaptada de acordo com as diferenças de tempo, lugar e circunstância. O Rati Sadharani se desenvolve até Prema, o Rati Samanjasa até Anuraga e o Rati Samartha até Mahabhava. Vijay. Até onde se desenvolve Rati em Sakyarasa? Goswami. Rati dos associados Naramavayasa chega até Anuraga, mas o Rati de Subala e de outro chega até Mahabhava. Vijay. Vejo que as características do Sthaibhava que descreveu antes chegam até Mahabhava. Se Sthaibhava é somente um tattva do começo ao fim, por que observamos diferença entre as raças?
Goswami. Estas diferenças entre raças surgem dos diferentes tipos de Sthayi Bhava. As misteriosas atividades do Sthayi Bhava não são evidentes. As diferentes categorias somente ficam visíveis quando os ingredientes são combinados com o Sthayi Bhava. Sthayi Bhava chega ao estágio de rasa mediante uma combinação dos componentes adequados do rasa, dependendo da identidade particular oculta deste. Vijay. A distinção entre Swakya e Parakya é eterna em Madhura Rati? Goswami. Sim, a distinção entre Swakya e Parakya é eterna, não se trata de uma designação arbitrária. Se essa diferença fosse considerada como uma designação arbitrária, em todos os raças liderados por Madhura Rasa, deveriam ser também considerados designações arbitrárias. O rasa eterno e natural de uma pessoa é de fato sua própria característica particular do rasa eterno. Ela tem seu ruti correspondente e executa o bhajana apropriado, e isso faz com que ela obtenha o tipo de resultado correspondente. Há também Swakya Rasa em Vraja. Aqueles que mantêm o humor Krishna é meu esposo têm um tipo de ruti correspondente, sadhana bhajana e meta última. A qualidade de Swakya em Dwaraka é a de um tattva de Vaikunta, enquanto que a qualidade de Swakya em Vraja é a de um tattva de Goloka. A diferença entre ambos os tattvas, Vasudeva Krishna, o filho de Vasudeva, está dentro de Vrajanatha Krishna, e deve-se entender que a condição mais elevada deste Swakya tattva em relação com Vasudeva Krishna somente está em Vaikunta. Após ouvir isto, Vijay ofereceu pranam para seu Shri Gurudeva, mestre espiritual, regressou para sua residência absorto em grande amor. Assim termina o 36º capítulo do Jaiva Dharma, intitulado Madhura Rasa, Sthayi Bhava e os estágios de Rati.